Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 3, que nos diz: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Bom, queridos, isso aqui é a frase não de alguma seita, não de povo, não de alguém que seja ímpio, ou que não conheça a palavra de Deus. Muito pelo contrário. É a frase de cristãos, conhecedores das Escrituras, conhecedores da mensagem de Jesus e que participaram do grande batismo no Espírito Santo lá no período de Pentecostes, lá de Atos capítulo 2. Então estamos vendo pessoas cheias do Espírito Santo, cheias das Escrituras, conhecendo o que Jesus havia dito e o que eles falam, criticam o apóstolo Pedro por ter entrado na casa de incircuncisos, como eu e você, pagãos, pessoas que não participaram do rito judaico da circuncisão, e não apenas entrou na casa, mas até comeu com eles. Comeu amigavelmente, você falou com eles como se eles fossem amigos, como se eles fossem como nós. Você tem noção do absurdo que você está fazendo, apóstolo Pedro? Então veja, queridos, como muitas vezes o espírito religioso de certas pessoas indo na direção errada, de direção adoecida, promove-se absurdos que a pessoa não repara. Ela acha que algo é absurdo e o absurdo é esse achar aquilo absurdo. Então veja como a compreensão da pessoa às vezes fica tão limitada, tão fechada, um coração tão endurecido, que não consegue sequer perceber o tamanho do absurdo que a pessoa está dizendo. Veja, esse movimento do apóstolo Pedro de entrar na casa de pagãos, de comer com eles, era totalmente contrário à prática judaica corrente da época dele. E isso provocou um escândalo inicial mesmo na Igreja de Cristo, que, como já explicamos, não tem nada a ver com o judaísmo. É uma nova aliança, é uma nova perspectiva segundo Cristo. Não estamos voltados e apegados a Moisés, estamos agora sob a tutela de Cristo. E é interessante, veja só, queridos, como o ser humano gosta de rotular pessoas. Não, eles são os incircuncisos. A gente gosta de botar nomes nas pessoas, e esses nomes geralmente só causam divisão, só causam separação. Não, eles são o grupo dos, eles são os tais, e sempre de forma pejorativa. Para quê? Para que o grupo a que eu pertenço seja facilmente identificado como, não, nós somos os superiores e eles os inferiores. Então essa prática de rotular pessoas, por certos conhecimentos, certas práticas, em vez de se enxergar somente o que importa, que é o coração, que é o caráter, que é a bondade da pessoa, mas não, há essa separação, isso cria inimizade, cria violência, cria fofoca, cria calúnias e gera essa coisa tão ruim na humanidade que é a diferenciação. Pessoas perdem o contato, separam-se umas das outras por causa disso. Já Jesus, ele nos ensinou a amar. E o amor quebra barreiras. A diferença, cada indivíduo é um ser, cada ser humano gosta e cria as suas ideias, os seus grupos de similaridades, até aí tudo bem. Só que esses grupos de similaridades, de afinidades, não pode ser algo para separar de outros, para ajuntar alguns, mas não deve separar de outros. E o amor é o grande, como diz o apóstolo Paulo, é o elo perfeito. O que é o elo perfeito? O elo é aquilo que une duas coisas. E esse é o elo perfeito, que une pessoas, mesmo com gostos diferentes, práticas relativamente diferentes, mas havendo amor, as barreiras são derrubadas, constrói-se pontes, une-se os desunidos e se integra até mesmo pessoas diferentes. Então, que a gente viva realmente o amor e evite rotular pessoas, queridos, isso é muito importante. Porque essa mesma perseguição aqui que alguns cristãos, perseguição não, uma contenda, que alguns cristãos levantaram contra o apóstolo Pedro, era o que Jesus vivia o tempo todo.
Em Lucas capítulo 15, por exemplo, lê-se que os fariseus e os escribas, né, profundos conhecedores das Escrituras, chegaram para Jesus dizendo, olha, esse aqui, esse tal Jesus, ele recebe pecadores e come com eles. Olha que absurdo. Ele se associa com os pecadores, como se ele estivesse sendo cúmplice dos pecadores, como se ele estimulasse, apoiasse o pecado deles. Quando, obviamente, não era o caso. Jesus diz que os doentes são os doentes que precisam de médicos. São aqueles que estão desvirtuados, que estão enganados, que precisam do apoio, do aconselhamento de uma pessoa que esteja lá próximo para mostrar-lhes um caminho alternativo e um caminho melhor, um caminho de luz. Como é que você vai mostrar o caminho de luz sem se achegar à pessoa, sem comunicar-se com ela, sem se aproximar dela? E aí, diante disso, Jesus propõe aquelas 3 parábolas em sequência, grandiosas parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. Ele pergunta, olha, quem de vocês, se tem 100 ovelhas, uma se perde, você não deixa as 99 ali no aprisco, bem guardadas, e vai atrás daquela que está perdida? Então eu estou indo atrás dos pecadores. Ou aquela mulher que deixa cair perde uma dracma e varre a casa toda à procura da dracma, e quando a encontra, celebra. E Jesus diz, da mesma forma, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Então a gente não pode ficar assim, aquele é um ímpio. Esse tipo de palavra é horrível, né? Porque só cria uma ojeriza numa pessoa por outra. Cria ojeriza, cria aversão. Não, aquele ali é um ímpio, é um iníquo. Esse tipo de palavra, irmãos, por favor. Aquele é um pecador. Jesus nunca chamou ninguém de pecador, vocês já repararam? Jesus nunca chamou ninguém de ímpio, de iníquo. Não. Jesus, ele vai lá e acolhe. Ele vai lá e transforma a vida daquela pessoa. Primeiro, não rotulando, porque rotulou, você já cria uma barreira e já cria uma aversão, já cria um olhar de cima para baixo, já se põe como superior e aí estraga tudo. Não, trate aquela pessoa como uma pessoa que precisa de Deus como você precisa. Porque se Deus sair da sua vida, que tipo de ser humano horrível talvez você e eu não nos tornaríamos? Então olhar para aquela pessoa com misericórdia, com compaixão. E por fim, Jesus narra a última da parábola ali em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Um filho cansou do pai, pegou toda a herança, foi gastar de forma irresponsável. Foi gastar com prostituta, foi gastar nos bordéis de forma totalmente inconsequente. E ele se arrepende e volta para o pai e o pai o recebe de braços abertos. Essa é a graça de Deus. Sempre pronto para receber quem quer que seja, por mais que tenha cometido falhos e erros e equívocos, Deus recebe. Só que há aqueles, que é o segundo filho, né, que ficam bravos com Deus. Bravos. Por que você recebeu esse aí que é um pecador, gastou o dinheiro da família toda com luxúria, com lascívia, com prostituição, e você recebe, ainda dá uma festa? E aí o pai responde, meu filho, ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Nós temos que celebrar. Então, queridos, que a gente tenha esse olhar de misericórdia. Olhar como essa parábola, ele como uma ovelha, só que está perdida. Como uma dracma, ou seja, uma preciosidade, só que está perdido. Ou como um filho que está perdido. E acolha, não seja como os fariseus, escribas e legalistas, que olha sempre torto para as pessoas. Não, receba, acolha. As pessoas sejam o quão diferentes, quão problemáticas elas sejam. Bom, esse questionamento em relação ao apóstolo Pedro também mostra, né, queridos, que mesmo que a igreja primitiva não tinha essa coisa como em alguns lugares tem hoje, né? Não, você não pode questionar a liderança, você não pode questionar o ungido de Deus. Isso nunca houve nas Escrituras, nunca. Citam lá a passagem de Davi com Saul, mas com Davi sofrendo uma tentação para matar Saul. E aí ele diz, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor, eu não posso matá-lo. Aí tudo bem, não mate ninguém, ainda mais se Deus tiver colocado ele naquele lugar. Agora, questionar
Como assim não? Porque senão isso é uma posição idolátrica. Aquela pessoa se torna o Deus na terra, inquestionável, e nós, escravos, a nossa alma escravizada pelo que quer que aquela pessoa diga ou fale ou faça. Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. E novamente, eu repito, essa contenda, essa disputa aqui, mostra que a descida do Espírito Santo de uma forma tão imensa sobre os cristãos, sobre os apóstolos e irmãos ali da igreja de Jerusalém, por mais poderosa que tenha sido essa manifestação, não remove todos os preconceitos, todos os enganos, todas as idiosincrasias, todas as falhas, enfim, todos os pecados que estão na vida daquelas pessoas, não. Elas continuam seres humanos, por mais que recebam da graça de Deus, por mais que Deus as oriente, essa orientação não se dá 100% do tempo e nem é obedecida 100% do tempo. Nós continuamos humanos, continuamos falhos. E isso mostra que, por mais que a pessoa esteja cheia da presença de Deus, ela precisa ser instruída na graça de Deus. Porque não é que porque a pessoa se converteu e está cheia daquela alegria, daquele fervor do Espírito Santo, que aquela pessoa conhece o caráter de Deus a fundo, que conhece o Evangelho a fundo. Não. Ela continua tendo inúmeros problemas. Tanto é que, se aquela pessoa era muito irascível, provavelmente ela continua com isso. Há uma necessidade de trabalhar do Espírito Santo, a pessoa se entregar a esse trabalhar e deixar a palavra ir entrando e transformando a mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz para cristãos: transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A obra de Deus continua, então fique sempre aberto e desejoso e buscando cada vez mais, porque a gente precisa. Porque quando a gente se converte, como diz o apóstolo Paulo, nós somos ainda bebês na fé. Bebês na fé. E um bebê precisa de leite. E ele toma o leitinho, mas ele tem que crescer e cada vez receber mais alimentos em maior número, em maior solidez, né? Até depois comer o alimento sólido. Então é essa caminhada que nós estamos fazendo aqui. Por mais que você tenha talvez um amor profundo por Deus, um fervor profundo por Deus, você ainda carece de ir aprendendo. Eu careço e aprendo quase todos os dias aqui, na verdade todos os dias. Porque Deus instrui aqui para instruir aí e instrui a todos nós pela graça dele. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.